Senhoras e senhores, em havendo número legal na forma regimental, declaro sob a proteção de Deus aberta a presente sessão. Uma vez que todos os vereadores possuem cópia da ata 2202 da sessão anterior, solicito a dispensa da leitura da mesma. Em discussão, a dispensa da leitura da ata 2202. Em votação, o vereador Aloísio. Bom dia, voto sim. Vereador Edmilson. Bom dia, presidente. Voto sim. Vereador Emerson. Voto sim, senhora presidenta. Vereador Denilson. Voto sim, senhora presidenta. Vereador Fernando. Bom dia, presidente. Voto sim. Vereador Paulo Vitor. Bom dia, voto sim. Vereador Tadeu de Paula. Voto sim, presidente. Vereador Flávio. Voto sim. Aprovada a dispensa da leitura da ata 2202. Em discussão, a ata 2202. Em votação, vereador Aloísio. Voto sim. Vereador Edmilson. Voto sim, presidente. Vereador Emerson. Voto sim. Vereador Denilson. Voto sim, senhora presidenta. Vereador Fernando. Voto sim, presidente. Vereador Paulo Vitor. Voto sim, presidente. Vereador Tadeu de Paula. Voto sim, presidente. Vereador Flávio. Voto sim. Aprovada a ata 2202. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Câmara Municipal de Coatis, súmula 69ª de 2017, sessão ordinária, 7ª legislatura, primeiro período, realizada em 27 de outubro de 2017, às 10 horas. Resumo do expediente: Poder Executivo, Poder Legislativo. Requerimento número 103 de 2017, de autoria do vereador Paulo Vitor da Silva. Solicito ao primeiro secretário que faça sua leitura. Requerimento número 103 de 2017, ementa. Requer ao secretário municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, SMOSP, cópia do processo administrativo que concedeu licenciamento ambiental e urbanístico ao loteamento Céu Azul. Senhora presidente, requeiro nos termos do artigo 45, inciso 15º da Lei Orgânica Municipal e após ouvir o douto plenário, cópia do processo administrativo que concedeu licenciamento ambiental e urbanístico ao loteamento Céu Azul. Câmara Municipal de Coatis, quarta-feira, 11 de outubro de 2017, autor, vereador Paulo Vitor da Silva. Justificativa: trata-se de um requerimento, eis que de providência das atividades da Câmara Municipal de Coatis, consoante artigo 45, inciso 15º, da Lei Orgânica Municipal, em virtude dos princípios da menor onerosidade e da eficiência do poder público, para encaminhar a cópia digitalizada em CD. Em discussão. Em votação, o vereador Aloísio. Voto sim. Vereador Edmilson. Voto sim, presidente. Vereador Emerson. Voto sim. Vereador Denilson. Voto sim, senhora presidenta. Vereador Fernando. Voto sim, presidente. Vereador Paulo Vitor. Voto sim, presidente. Vereador Tadeu de Paula. Voto sim, presidente. Vereador Flávio. Voto sim. Fica assim aprovado o requerimento número 103 de 2017, com todos os votos favoráveis. Terminada a leitura do expediente, não havendo vereador inscrito para o uso da tribuna, passamos à ordem do dia com a seguinte pauta. Projeto de lei complementar número 001 de 2017, de autoria da mesa executiva, em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 029 de 2017. Comissão de Justiça, Constituição e Redação, Finanças e Orçamento. Assunto: Projeto de Lei Complementar número 01 de 2017, que institui o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração da Câmara Municipal de Coatis, estabelecendo vencimentos e vantagens e dá outras providências. Relator: vereador Emerson de Oliveira de Almeida. Parecer 029 de 2017, projeto de lei complementar 01 de 2017. Relatório: trata-se de um projeto de lei complementar de autoria da mesa executiva, que instituiu o PCCR, Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração da Câmara Municipal de Coatis, estabelece vencimentos e vantagens e dá outras providências. Mérito: o projeto de lei complementar proposto objetiva instituir no âmbito da Câmara Municipal de Coatis o Plano de Cargos
e carreiras e remuneração do servidor público efetivo. Quanto a esse tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, determina em seu artigo 39, caput, inciso 1º, ainda de forma indireta, a exigência de um plano de cargos e carreira e vencimento dos servidores públicos, fixado por lei, que observe a natureza, o grau de responsabilidade e de complexidade dos cargos componentes de cada carreira. No mesmo sentido, tem-se o disposto do artigo 59 do inciso 2º de Lei Orgânica do Município de Coatis, que compete à mesa executiva propor projeto que fixe a respeito dos seus vencimentos. Trata o presente projeto de lei de organização e estruturação de carreira e fixação da remuneração dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Coatis. Por derradeiro, cumpre-se esclarecer que o projeto de lei tem como ensejo a nova estrutura administrativa na Câmara Municipal de Coatis, aprovada no dia 30 de junho de 2015 em decisão única no projeto de resolução 06 de 2015. Na 37ª sessão ordinária no processo administrativo 06 de 2015, advinda a resolução 03 de 2015, posteriormente reeditada por projeto de lei 05 de 2016, aprovada em 14 de abril de 2016 e transcrito sob a lei 927, de 30 de maio de 2016. Todo o processo foi executado mediante minucioso estudo por uma comissão de análise na Câmara Municipal, no processo administrativo de 02 de 2015, para sanear improbidades encontradas e atendendo às recomendações do Plano de Ação do processo do TCE Rio de Janeiro, para a adequação do quantitativo dos cargos comissionados e efetivos de forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal, apurados no Plano Anual de Auditoria Governamental, e cumpriu o termo do compromisso de ajuste de conduta de 2015, inquérito civil 018 de 2013, a exonerar os funcionários ocupantes de cargos em comissão que não hesitam atribuições exclusivas de direção, chefia ou assessoramento, atendendo o que prevê a legislação vigente. Assim, embora a criação dos cargos possa ser mediante o projeto de resolução da Câmara, a Constituição da República fixou outros requisitos para a concepção e provimento que passam pelo processo legislativo e, consequentemente, requerem a participação executiva. São exemplos a autoria de lei de diretriz orçamentária, que estabelece o prévio vencimento de lei específica e de iniciativa do Legislativo, artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também a seguinte redação dada pela Emenda Constitucional de número 19 de 1998. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que o trata, inciso 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índice, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. A mesa executiva, na Resolução 03 de 2015, da estruturação administrativa da Câmara Municipal de Coatis, garantiu a constitucionalidade da prestação de serviço público com a adequação do quantitativo de cargo comissionado e efetivo de forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal. Ficou assim os cargos efetivos devidamente definidos no concurso público realizado, que substituiu parte dos servidores comissionados por efetivos, reorganizando os níveis através dos critérios objetivos, como grau
de requisito e provimento do nível hierárquico, respeitando assim a natureza de direção, chefia, assessoramento, para proporcionalizar um tratamento remuneratório justo a todos os servidores dessa casa. Atendendo às recomendações do plano de ação do processo do TCE, apurados no plano anual de auditoria governamental, e cumprir determinação no termo do compromisso de ajuste de conduta de 2015, inquérito civil número 018 de 2013. Desse modo, é uma medida administrativa necessária na estrutura do órgão legislativo, que ainda possui uma legislação no tocante. E esse aspecto do plano de carreira. Assim, tem por finalidade organizar as atividades de recursos humanos e suas diretrizes, que devem ser concebidas de maneira a desenvolver e manter motivados os servidores, contribuindo dessa forma para a melhoria do serviço público prestado à coletividade, contendo também capacitação e disposições gerais que digam esse respeito. No que diz a organização dos quadros pessoal, foi definido nesse projeto de lei complementar as carreiras, as descrições dos cargos, com as atribuições e responsabilidades dos servidores imputados aos aspectos relativos à evolução funcional destes servidores. Linha de critério de promoção, progressão e hierarquização das classes de cargos, tabela de vencimentos e normas claras sobre o enquadramento do servidor abrangindo, dentre outros. Garante a valorização predominante das funções primordiais do Poder Legislativo, implicando por consequências o aprimoramento dos trabalhos legislativos e continuidade da prestação de serviço. É de se observar que os sistemas de evolução funcional previstos no plano de cargos são instrumentos legais importantíssimos para conferir a efetiva qualidade na prestação de serviço pela administração e devem ser elaborados com vistas a incentivar produtividade, elevar a autoestima e premiar o bom desempenho das respectivas atribuições, em que vejamos, abre aspas, o plano de carreira não pode ser entendido como um benefício ao servidor, mas sim como um instrumento de melhoria do serviço público, como meio de propiciar a melhoria na qualidade de vida da coletividade, a fim de formar e satisfazer o interesse público, proporcionando assim vantagens ao servidor, aos bons servidores e aos melhores servidores. No entanto, cabe ao Poder Legislativo instituir por lei complementar vantagens para seu próprio servidor, quando forem elas afetadas unicamente as funções legislativas, isto é, quando pretenderem remunerar o desempenho de uma determinada função exclusiva deste poder, portanto, estando em perfeita harmonia com os princípios da constitucionalidade e da legalidade, merece o projeto de lei complementar enfoque com todas as considerações e razões, também não deixando de ser oportuna a racionalização de que os vencimentos dos servidores não alterem o valor numérico de fração, ocorrendo a otimização nas atividades. Atividades administrativas para melhorar o atendimento às demandas do corpo parlamentar, resultando maior benefício aos cidadãos. Contudo, não obstante o projeto de lei complementar, encontra um amparo no ordenamento jurídico e com o acompanhamento do impacto financeiro, dotação orçamentária, bem como previsão específica na Lei de Diretriz Orçamentária, observando ainda os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal nos termos 22 da LC de 101. Sendo assim, em vista do que consta acima, opinamos para o encaminhamento ao plenário e sua posterior aprovação. Esse é o parecer, Câmara Municipal de Coatis, 25 de outubro de 2017, Comissão de Justiça, Constituição e Redação, vereador-presidente Flávio Florentino, membros Emerson de Oliveira de Almeida,
José Jadenilson da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Emerson Oliveira de Almeida. Membros, vereadores Flávio Florentino e Paulo Vitor da Silva. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Fica, assim, aprovado o parecer número 029 de 2017, referente ao projeto de lei complementar número 001 de 2017, que institui o plano de cargos, carreiras e remuneração da Câmara Municipal de Coatis, estabelece vencimentos e vantagens da outras providências. Projeto de lei número 021 de 2017, de autoria da mesa executiva, em primeira discussão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 030 de 2017. Comissão de Justiça, Constituição e Redação, Finanças e Orçamento. Assunto: projeto de lei 021 de 2017, que autoriza a fixação dos vencimentos inferiores aos salários mínimos dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Coatis e da outras providências. Relator, vereador Flávio Florentino. Parecer 030 de 2017, projeto de lei 021 de 2017. Relatório. Versa o presente parecer sobre o projeto de lei 021, de autoria da mesa executiva, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Coatis, tendo por objetivo a fixação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Coatis e da outras providências. Em folha 05, o Departamento Jurídico, de forma técnica, instrui no processo quanto ao projeto de lei 021 de 2017, solicitando à Controladoria Interna da Câmara Municipal de Coatis o encaminhamento do impacto orçamentário financeiro, tendo em vista que as despesas decorrentes da aplicação contida no projeto de lei 021 têm efeitos financeiros a partir do dia 1º de janeiro de 2017. O parecer técnico quanto à aplicação do salário mínimo vigente no país para os servidores com vencimento inferiores ao salário mínimo e declaração de adequação orçamentária e financeira emitido pelo ordenamento de despesa em consonância com o PPA, a LDO e a LOA. Em folha 06, a Controladoria Geral Legislativa, Daniele de Oliveira Germano, matrícula 04099/15, dispõe em parecer técnico quanto à aplicação do salário mínimo vigente no país, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, para os servidores com vencimento inferiores ao salário mínimo, contido no projeto de lei 021 de 2017, em que faz a menção ao artigo 46 da Lei Municipal 088 de 95, ressalvando os dispositivos do inciso 13 do artigo 37 da Constituição Federal, artigo 29, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal e ainda no artigo 7º, artigo 7º, 4º da Constituição Federal, que orientou ao Departamento Pessoal dessa Casa Legislativa a proceder à alteração em janeiro de 2017 dos funcionários que estariam nessa condição. Entendo ainda que deveria ser editada uma lei específica para o caso, orientando a presidente da Casa a fazer tal projeto que fixe os salários desses servidores a um salário mínimo vigente, em que faz menção ao que dispõe no artigo 10º do artigo, inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Por fim, concluiu pela recomendação dada ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, a propor um projeto que fixe o vencimento base dos cargos do quadro permanente do Poder Legislativo. O projeto de lei deve prosseguir, não havendo-se óbice legal. Em folhas 06 e 07, estima-se o impacto orçamentário devidamente assinado pela senhora Daniele de Oliveira Germano, controladora interna, e o senhor Antônio Barcelos, chefe da contabilidade, técnicos devidamente habilitados na função que exercem, apresentando as informações como demonstrativos do cálculo
em que atende à adequação orçamentária e financeira, declarando que a referida despesa possui adequação orçamentária financeira com o PPA, LDO e LOA. Parecer dos relatores. Mérito. A competência e a iniciativa do projeto tende-se disposto no artigo 59 do inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Coatis, que compete na mesa executiva propor projetos que visem o respectivo vencimento dos servidores do Poder Legislativo, diante do aumento do salário mínimo, que sobrevivam com parcos recursos com o servidor que percebe a quantia e equivalente ao salário mínimo. As razões reais do presente projeto de lei para a fixação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Coatis e dar-se o aumento real, reajuste concedido aos servidores. Abre aspas. O reajuste e o aumento de vencimentos ocorridos quando há elevação da remuneração acima da inflação, ou seja, acima do percentual da revisão geral anual, ou quando se promove a modificação na remuneração para determinação de cargos fora da database, fecha aspas. Assim, o reajuste aplicado no parágrafo único do artigo 1º do projeto desta lei, 021 de 2017, é de natureza obrigatória, vez que, meio à efetivação da garantia fundamental da irreputabilidade dos vencimentos esculpidos no inciso 6º do artigo 7º da Constituição Federal, soerguia sobre os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Abre aspas, a doutrina, as jurisprudências e até mesmo o vernáculo indicam com uma revisão do ato pela qual formalize-se a reposição do poder aquisitivo dos vencimentos por sinal, expressamente referido na Carta de 1988, inciso 4º, no artigo 7º, patente assim homenagem não ao valor nominal, mas sim ao valor real do requerido satisfeito como contraprestação do serviço prestado. Assim, a premissa do princípio dos vencimentos sob a pena de reeleger-se a garantia. Constituição voltada à proteção do servidor e não à administração pública. Esse aumento na prerrogativa da administração pública, ou seja, lastreado no princípio da federativo da autonomia dos municípios que encontram limites apenas na lei. Exemplo, Constituição Federal, Lei Orgânica Anual, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Eleitoral. Em observância aos princípios constitucionais da administração pública, o reajuste com vista ao aumento da renda da administração pública, por sua vez, decorre da gerência de autonomia do gestor público, conforme a conveniência e a necessidade e a realidade econômica. Decide-se por sua implantação e fixação. Não é demais assinar que a administração pública deve observar aos salários mínimo tão somente para garantir que os vencimentos mensais de seus servidores fiquem aquém da fixação destes, por seu direito fundamental como trabalhador. Importante ainda mencionar que, para fixar nominalmente o valor do salário mínimo, a remuneração dos servidores públicos dessa Casa Legislativa, de hora em diante, ou seja, a partir de janeiro de 2018, deverão ser aprovadas leis que façam valer os direitos adquiridos constitucionais na íntegra no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Abre aspas. A iniciativa de lei para revisão anual é de competência de cada poder, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Assim, a revisão geral anual das remunerações dos servidores da Câmara Municipal e do subsídio dos vereadores, nesse último caso, se atendida aos preceitos contidos no artigo 29 e 29A do caput, inciso 1º, e 37, 11º da Constituição Federal, podendo realizar-se por meio
da Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, sendo aplicado o mesmo índice para os servidores e vereadores, bem como, de hora em diante, a aplicação do inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 4º da Constituição da República, estabelece que nenhum trabalhador poderá receber mensalmente remuneração inferior ao salário mínimo nacional, se não vejamos. Artigo 7º. São direitos do trabalhador urbano e rural, além de outros que visem a melhoria das suas condições sociais. Inciso 4º. Salário mínimo fixado em lei nacional, unificado, capaz de atender às necessidades vitais e básicas da sua família, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos, que lhe preserva o poder de aquisitivo, sendo vedada na vinculação para qualquer fim. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante de número 16 e pacificou o entendimento como remuneração do servidor público, não podendo inferior o salário a ser. Sendo permitida a criação do abono para complementação do salário mínimo, valendo conferir. Abre aspas. O que diz a súmula vinculante 016. O artigo 7º, inciso 4º e 39, inciso 3º da redação da Constituição refere-se totalmente à remuneração percebida pelo servidor público. Cabe esclarecer que era anteriormente discutidos nos tribunais se o piso de salário mínimo era aplicado ao vencimento ou à remuneração do servidor, pois o vencimento é retribuição pecuniária ao ocupante de um cargo público, enquanto a remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal consolidou que a remuneração do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo, ou seja, ao somatório de todas as parcelas que compõem a renda do servidor. Como exemplo, o vencimento mais as gratificações do abono, etc., devem atingir o salário mínimo. Atualmente, para não deixar dúvida, o Supremo Tribunal Federal também editou uma súmula vinculante 015, estabelecendo o cálculo das gratificações e outras vantagens do servidor, não incidindo sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo. Veja, o que diz a súmula vinculante 015. O cálculo da gratificação e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para atingir o salário mínimo do servidor. Portanto, embora o vencimento possa ser inferior ao salário mínimo, jamais será de remuneração, caso em caso, que deverá ser completamente por meio de um abono de complementação, onde ilustra este entendimento do seguinte tribunal. A apelação civil, administrativa e constitucional do servidor público municipal do município de Santa Maria, vencimentos do salário mínimo, lei municipal que assegura vencimento do salário base, nunca inferior ao salário mínimo, em face à norma da paradigma constitucional do artigo 7º, inciso 4º, artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Coatis. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal atualmente firmou que o salário mínimo não pode ser indexador de vencimentos do servidor público, mas caso em concreto não se trate de indexação ao salário mínimo, posto apenas complementar a diferença para atingir o valor mínimo do salário. Dessa forma, essa Casa Legislativa está exercendo sua autonomia de garantia da Carta Magna, podendo complementar o valor mínimo dos vencimentos previstos no artigo 7º da Constituição Federativa. É importante ainda mencionar que essa Casa Legislativa resguarda o direito de seus servidores não receber salário inferior ao salário mínimo vigente no país. Artigo 2º do projeto de lei
atribuiu o efetivo retroativo ao partir do 1º de janeiro de 2017, ou seja, no presente exercício financeiro, sendo esta a previsão válida, pois o vencimento dos servidores a serem atingidos passou a ser inferior ao salário mínimo de 2017. Ademais, não existe impedimento efetivo retroativo nesse exercício financeiro. O poder público é obrigatório em observar a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que garante a remuneração mínima do servidor, do Tribunal de Contas da União, TCU, que já julgou favorável ao pagamento retroativo. Consta nos autos dos processos legislativos a estimativa do impacto orçamentário financeiro, apresentando o valor dessa despesa para o exercício atual e o impacto para os 2 exercícios subsequentes, destacando que existe salário disponível para custear as despesas, não comprometendo as metas e resultados previstos nem no equilíbrio orçamentário financeiro dessa Casa Legislativa. Também acompanha o projeto de lei a adequação orçamentária financeira do PPA, LDO e LOA. Voto dos relatores. Ante o exposto, o projeto de lei não contém nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, devendo ser observada nas formas da lei de responsabilidade fiscal e nas normas referentes ao processo legislativo para todos os fins indiretos. Sendo assim, opinamos pelo prosseguimento ao plenário e apreciação do projeto de sua posterior aprovação. Esse é o parecer. Câmara Municipal de Coatis, 25 de outubro de 2017, Comissão de Justiça, Constituição e Redação. Presidente, vereador Flávio Florentino. Membros, vereadores Emerson de Oliveira de Almeida e José Jadenilson da Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Orçamento. Presidente, vereador Emerson de Oliveira de Almeida. Vereadores membros Flávio Florentino e Paulo Vitor da Silva. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Fica assim aprovado o parecer número 030 de 2017, referente ao projeto de lei número 021 de 2017, que autoriza a fixação dos vencimentos inferiores ao salário mínimo dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Coatis e da outras providências. Senhoras e senhores, terminada a matéria constante da ordem do dia, passamos à fase de requerimento e indicações verbais. Solicito aos vereadores interessados que se manifestem. Vereador Luísio. Sim. Eu gostaria de pedir à secretaria competente que providenciasse algum meio de normalizar ou tentar fazer com que o trânsito na rua Coronel Zé Leite, na esquina com Nossa Senhora do Rosário, fosse melhor orientado. Melhorar a orientação do trânsito, pois ali, na hora que caminhões maiores, carretas, passam, está colocando em risco a população e colocando em risco até a integridade física dos prédios, das esquinas, onde, quando os caminhões são muito grandes, eles passam por cima da calçada. Foi há 3 dias, uma carreta passou, o pneu pegou na beirada da calçada e chegou a explodir, quase matou a senhora de susto. E está muito sério, porque agora o trânsito sendo muito pesado, passando na Coronel Zé Leite, o risco de um acidente, como a calçada é muito estreita, tem um poste no meio da calçada, logo na esquina, coloca em risco quem anda por ali. Eu tenho o exemplo da minha mãe, que é deficiente visual, ela não consegue trafegar pela calçada, caminhar pela calçada devido ao poste, e ela tem que vir pela rua. E então é necessário que a orientação do trânsito seja feita ali com o máximo de presteza possível, para que evite acidentes e podendo ocorrer, né, um acidente fatal levando a óbito alguém. Obrigado. Indicação de autoria do vereador Luísio indica ao chefe do executivo a possibilidade de providenciar um melhor estudo de trânsito ou melhoria na orientação de trânsito na rua Coronel Zé Leite. Em discussão. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Luísio por essa indicação. Do mesmo, eu já tive presente ali várias vezes. Chegou no ponto de carreta até agarrar naquela marquise
daquele pé para tirar a carreta de lá, teve que usar como se fosse um macaco, botar a calça embaixo, porque ela agarrou e não saiu de lá de jeito nenhum. Eu teria uma ideia até melhor, se fosse possível, nem passar a carreta ali, porque ali, por ser uma rua estreita, e já fica algum carro ali nas laterais, então fica muito complicado aquele uso daquela via para passar as carretas ali. Tinha que ter uma maneira de as carretas desvencilhar daquilo ali e passar em um outro local, menos ali. Então fica aqui meus parabéns, desde já voto sim, subscrito. Continua em discussão. Em votação, vereador Luísio. Voto sim. Vereador Edmilson. Voto sim, subscrito. Vereador Emerson. Voto sim. Vereador Denilson. Voto sim, senhora presidenta. Vereador Fernando. Voto sim, presidente. Subscrevo. Vereador Paulo Vitor. Voto sim, subscrevo. Vereador Tadeu de Paula. Voto sim, subscrevo. Vereador Flávio. Voto sim, subscrevo. Ficando assim aprovada a indicação do vereador Luísio, com todos os votos favoráveis e com a subscrição dos vereadores Edmilson, Fernando, Paulo Vitor, Tadeu de Paula e Flávio. Continuando com a fase de requerimento e indicações verbais, vereador Edmilson. Sim, presidente. Senhor presidente, nobres amigos vereador. Senhor presidente, eu queria fazer uma indicação ao Executivo Municipal que interceda junto ao DETRO quanto à dupla função que está sendo realizada pelos motoristas da empresa Aviação Falcão. Essa minha indicação, a justificativa dela, senhor presidente, antes de tudo, trata-se de medida de segurança. O profissional que exerce a função não pode tirar o foco da direção, pois coloca a segurança dos passageiros em risco. Se existe a proibição para o uso de celular pelos motoristas sob o fundamento de que esta atividade lhes tira atenção para dirigir, imagine-se atribuir ao motorista a função de cobrar passagem. Além do mais, essa dupla função traz muito problema de saúde para os motoristas, devido ao estresse, tensão nervosa e a responsabilidade pela prestação de conta. Essa é a indicação, senhor presidente. Muito obrigado. Indicação de autoria do vereador Edmilson. Indica ao chefe do Executivo a possibilidade de interceder junto ao DETRO sobre o acúmulo de função dos motoristas da Aviação Falcão. Em discussão. Pela ordem, senhora presidenta. Senhora presidenta, em nome dos colegas vereadores, senhora presidenta, quero parabenizar aqui o autor dessa indicação aí. E esse mesmo está trazendo um pouco de transtorno já, né? Alguém, os munícipes que quer chegar no horário, já está atrasando o horário do chegar no local do seu serviço. Eu peço aí também depois, o vereador, a Câmara também tem um poder, né? Faz um ofício aqui pela Câmara aqui e manda para o DETRA. Eu acho que é um peso também, né? Só o Executivo não. Isso aí pode partir de nós também. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Eu gostaria, né, de ressaltar que o nosso papel é esse, de interferir e de intermediar, pois, como mesmo o vereador disse, é de competência do DETRO fazer essa normatização. E a gente tem percebido a prestação de serviço da Aviação Falcão vem caindo na qualidade há muito tempo. E nós, né, não podemos muito, pois é regulamentado pelo Estado. Como disse o vereador Emerson, cada dia mais essa viagem demora muito mais tempo. Onde uma viagem até Resende demorava 35 minutos, hoje está demorando quase 1 hora. E fazendo com que o trabalhador tenha que sair muito mais cedo de casa para poder chegar. E, além de tudo, cortando emprego dentro de Coatis, porque a Aviação Falcão, ela empregava muita gente e, devido a alguns cortes que a gente acha desnecessário, estão cortando o cobrador, colocando em risco o motorista, colocando em risco também os seus passageiros, porque realmente não tem como o cara parar, cobrar todo mundo e depois entrar. E hoje, se a gente parar no ônibus de 7 horas da manhã, aqui em frente a Marci Moras, deve ter umas 40, 50 pessoas para entrar no ônibus. E quanto tempo que demora para o motorista poder cobrar e depois sair? Então, atrasa muito e tem que interferir. Eu também acho que essa ideia da Câmara fazer um ofício encaminhado ao DETRO, depois a Prefeitura, o Executivo também, caminho dele. Quanto mais pressão nós fizermos, eu acho que o DETRO vai poder nos atender. Obrigado. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Presidente, primeiro eu quero parabenizar
o vereador Edmilson pela belíssima indicação, né? E deixar aqui passado para vocês que eu procurei o executivo, já cheguei a comentar com a presidente da casa aqui, né? Se haveria uma forma da gente interagir sobre esse assunto que, como já foi falado aqui pelos amigos vereadores, que cada dia vem sendo constantemente, vai aumentando e prejudicando, sim, verdadeiramente quem precisa usar o ônibus, que são os passageiros, né? E dentro da conversa que eu tive com o executivo, ele falou claramente que ele não poderia estar fazendo nada, porque isso aí teria, no caso, porém a empresa ser intermunicipal, teria que ser entre o patrão e o empregado. Mas eu vejo ali, que eu fiz parte da Aviação Falcão, trabalhei ali durante 7 anos, ali não existe essa questão de uma boa conversa entre patrão e empregado, não. Ali, verdadeiramente, sempre foi assim, né? Eles fazem o que eles acham que é certo, não existe lei, né? Então, acho que é importante, sim, se, como no caso o executivo chegou a me falar que ele não tinha condição dele fazer, de repente, da nossa casa até abraçando essa causa e tentando brigar, não só pelos os funcionários que vão perder o seu serviço, e na questão também do desvio de função, que sabemos que isso é perigoso, que teve na época de 2003, a Aviação Falcão estava mandando o funcionário embora para atender telefone na hora de dirigir. Então, ao mesmo tempo que ela enquadra o funcionário ali por atender um telefone mandando embora, imagina agora como é que ela coloca o motorista para cobrar o carro, né? Acho que os aspectos são o mesmo, né? Enfim, pode ter, no caso, um acidente que pode estar levando o próprio motorista a pagar por uma coisa, um pecado que não é dele, né? Acho que a empresa tem que reavaliar esses fatos e sabemos que isso não vai dar certo, verdade? Então, eu quero subscritar junto com o vereador, e se a casa aqui possa fazer esse ofício, né, como todo mundo assinar, enviar para dentro, marcar que seja uma audiência pública com o dono da empresa, trazer ele aqui, convidar a população, né, para que ela possa vir e se manifestar, porque verdadeiramente quem é o patrão da empresa é o passageiro, né? Porque se ele não rodar no carro, ela não tem dinheiro, né? Muito obrigado. Continua a discussão. Senhora presidente, eu não poderia deixar também de falar com relação à indicação do vereador Edmilson. Se não me falha a memória, já esse ano já teve algumas indicações referentes à Aviação Falcão. Foi a questão do horário, não sei de autoria de qual vereador que fez a indicação na época, mas eu acredito que até hoje não houve resposta com relação à diminuição do horário. Nós que moramos em Coatis há muitos anos, eu vejo que muito se fala em crise, mas eu não vejo crise na questão da empresa, porque muito pelo contrário, é uma empresa que já está no nosso município há muitos anos, muitas décadas, e só existe ela. E a cada dia que passa, a gente vê que a população de Coatis só tem aumentado. E eu acredito que muitas pessoas utilizam, né, esse meio de transporte. A maioria utiliza. Por mais que fala assim, o diesel aumentou, as peças aumentaram, mas o número de pessoas também que usam esse serviço também aumentou. Você não vê um horário de ônibus, tanto para Barra Mansa quanto para Resende, que os passageiros conseguem todos eles ir sentados. Sempre tem, quando não tem 10, tem 30 em pé. Então, eu acredito que é uma empresa que ela tem um lucro. E não vejo porquê, tanto da diminuição do horário e agora com essa questão também dessa dupla função do profissional que, além de dirigir, ele também tem que parar para estar cobrando as passagens. Mas outra coisa também que veio na minha mente é que das outras vezes a gente está sempre usando o executivo e o executivo não tem feito, não tem dado prosseguimento nas nossas indicações. Então, já que tanto fala que a gente só ouviu falar que é intermunicipal, a intermunicipal, mas nós temos também, e eu acredito que nós temos o direito de repente, não passar pelo executivo e convocar os proprietários da empresa para uma reunião. O porquê que a gente não faz isso? A gente poderia convocar alguns deles um dia, mandar um ofício, e que eles viessem aqui na casa, até para a gente dar um respaldo à população, que a gente vai ouvir deles, e não ficar usando o executivo ou usando o Detro para chegar até eles. Eles são daqui.
o porquê que a gente não possa. Então, fica aqui a sugestão, o vereador Edmilson, dentro da sua indicação, que, de repente, a gente pode estar pensando dessa forma. A casa, como o vereador Emerson falou, nós podemos estar enviando o ofício daqui mesmo. Eu acredito, né, que dentro da sua indicação, que é de sua autoria, mas nós podemos estar assinando junto com Vossa Excelência e convocar algumas das pessoas da empresa para estar vindo aqui na casa para a gente estar sanando esses problemas que estão acontecendo. Então, fica aqui essa deixa, de repente a gente pode estar bolando alguma coisa referente a isso, né? E desde já eu voto sim e vou subscritar a sua indicação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, vereador Paulo Vitor. Sim, senhora presidente. Gostaria de parabenizar o vereador pela indicação. E com a retirada dos cobradores, é até questão de segurança, porque hoje em dia, quando o ônibus passa num ponto, o passageiro vai subir, o cobrador vai realizar a cobrança da passagem, o motorista vai seguir. Se o ônibus ficar parado, vai ter umas 4 pessoas para entrar. Aí o motorista vai ter que cobrar de cada um, o ônibus vai ter que ficar parado naquele local. Vai ser mais propício para algum assaltante também entrar e fazer a abordagem dos passageiros. Os passageiros também vão ser prejudicados nesse ato. E é de suma importância a nossa intervenção junto à empresa. Eu tive uma reunião com o Tunga, acho que tem um mês, eu fui atrás dele procurar a respeito das explicações que ele tinha para passar a respeito dos transtornos que estava tendo na nossa cidade. Para mim, ele relatou a respeito da crise, igual o vereador Flavinho falou, que o diesel aumentou, o valor dos impostos aumentaram. Relatou também que a respeito de algumas empresas do Rio de Janeiro que tinham fechado, mas aí eu questionei ele, porque aqui no nosso município, o vereador falou, só tem ele como empresa. Sugeri também a respeito dele estar colocando alguns ônibus menores na cidade para tentar diminuir o custo, para não prejudicar o passageiro, para o passageiro ter mais conforto. Aí dessa reunião ele falou a respeito também dos cobradores, que ele não ia retirar os cobradores, o que aí eu questionei a respeito de Resende que está tendo. Aí ele falou que não ia retirar os cobradores, só ia tirar um ou 2, que é da linha de Porto Real, que vai a Volta Redonda, que só vão 3 ou 4 passageiros, e talvez de Volta Redonda para Coatis aos sábados, ou de Barra Mansa, alguma coisa assim. E ele se dispôs também a melhorar a qualidade do serviço, quando eu conversei com ele há um mês atrás. E, pelo meu visto, e junto com a população, não foi melhorado em nada, os horários continuam o mesmo, os passageiros estão questionando cada vez mais, e questão dos cobradores, ele retirou os cobradores, estão retirando. Na fala dele, para mim, não foi o que ele tinha relatado para mim, ele está retirando. E eu também já tentei entrar em contato várias vezes novamente. Eu enviei um ofício para o Detro, já tem, acho que um mês, uns 20 dias, a respeito da aumentar a fiscalização junto à empresa, porque tinha vários questionamentos. Enviei ofício para o deputado também estadual e federal, para que consiga intervir nesse caos que está tendo no nosso município, junto com a população, mas também não obtive resposta. Tentei marcar uma reunião junto ao Detro, que seria essa semana que eu iria lá hoje, mas teve a sessão. Mas como o vereador fez a indicação também, a gente pode intervir todos juntos para ficar uma coisa mais forte, que tenha resultado na nossa cidade. Ou então, caso não consiga, a gente realiza uma visita ao Detro, que é no Rio de Janeiro, para a gente questionar, para a gente não ficar só dependendo dos outros, a gente também ir atrás de uma solução. É só isso que eu tenho a relatar. Continua a discussão. Sim, senhora presidenta. Eu quero saudar o nobre vereador e parabenizá-lo pela destreza em olhar com um olhar diferencial
nessa questão, até mesmo envolvendo a empregabilidade, porque já envolve pai de famílias, precisam trabalhar, e o senhor teve essa ótica diferencial, quero parabenizá-lo. Continua a discussão. Presidente, quando o assunto é bom, rende, né? Vira debate mesmo, todo mundo tem alguma coisa para falar. Essa indicação do vereador Edmilson, ela acredito que muitos moradores, né, interpelaram o senhor, cobrando, pedindo, e acredito que todos os outros aqui também. Vários também já me procuraram. E a gente faz a indicação, é sempre válido indicar para poder até responder o nosso eleitor, nosso morador, para mostrar que a gente está fazendo a parte que nos cabe, né? E a gente tem, como foi muito bem colocado pelo senhor Robson, a gente tem inúmeras atividades, mas a principal de executar não nos cabe, cabe ao executivo. Mas quando a gente fala de ônibus, de empresa de ônibus, essa coisa toda, a gente tem que realmente parar um pouco e analisar os dois lados, que eu não conheço os números da empresa. A gente sabe da crise, a gente sabe de investimento, enfim. Eu não sei quanto que gasta hoje, eu sei quanto custa uma passagem. Vira e mexe, estou indo para Resende, Barra Mansa, a gente entra na condução, a gente, né, paga a passagem, quase R$8 para ir a Barra Mansa, eu sei quanto custa. Mas não sei quanto que custa para a empresa esse translado, né? Ele fala de aumento de diesel, fala disso tudo. Realmente, cada empresa deve ter seu quadro analítico ali. Mas onde que eu quero chegar com isso? Acho que chegou um momento que essa Câmara, diferente de muitas que passaram, não tem essa aproximação, esse envolvimento com a própria empresa, que a gente via muitas pessoas ligadas diretamente, né, à empresa particular com a Câmara, com a Prefeitura. Então, a gente hoje percebe-se que não existe esse elo, né? Então, acho que uma ideia nossa, que nós, vereadores da Câmara Municipal de Coatis, que a gente pudesse fazer essa audiência pública, que a gente pudesse debater esse assunto, convidar a empresa para falar para a população, diretamente para a população, por que ela aumenta a passagem, por quais são os gastos dela, né, para se justificar diante do seu usuário, que eu acho que falta muito isso. Agora, quando a gente fala de Detro, a gente volta um pouco atrás. A gente assistiu aí cerca de 1 mês, 2 meses atrás, a grande fraude que foi o Detro junto com as empresas do ônibus do Rio de Janeiro. O senhor Jacob Barata, que é o maior empresário de ônibus do Rio de Janeiro, foi diagnosticado nessa operação que o próprio Detro, segundo a informação, segundo a reportagem que veiculou na mídia, na televisão brasileira, que amparava aumentos abusivos. Então, hoje a gente sabe que R$8 praticamente de uma passagem, se fosse analisar justo, se fosse falar justo, talvez essa passagem seria o quê? R$6? Então, a gente está vivendo um momento muito difícil político. Ô, vereador, eu sei no Rio de Janeiro, hoje, na Baixada Fluminense, você pega um ônibus, você faz um percurso de 2h20, 2h30, e o custo da passagem é baseado em 5,45, 4,95, nessa faixa. Sim, importante. Mas lá também você está falando de quase 1 milhão de pessoas. Então, é proporcional à renda. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte: 55 anos dentro da cidade de Coatis, Aviação Falcão. Sou muito grato a Falcão, deu muito emprego, ajudou muita cidade, a gente tem que reconhecer. Mas são 55 anos. Qual o legado que a Falcão deixa para o nosso município? Onde fica a rodoviária? Onde fica já viu como é que ficam os motoristas e cobradores da empresa? Ficam assim, ficavam lá no Estrela, agora ficam num ponto. Ou seja, complica. O vereador Aloysio mora em Falcão. Você está em Falcão, não é, vereador? É isso? Não, Coatis. Coatis. Só mora em Coatis. Mas só está sempre lá por causa da... Sim. Né? Só está muito lá por causa da filha. Do sogro. Eu fui interpelado ontem para alguns moradores de Falcão que a empresa quer tirar a linha de que vai para Passa 20. Vai tirar o horário de 7 horas da manhã e jogar para as 9. Ou seja, vai tirar, porque está alegando o quê? O gasto é muito grande. E como é que fica a vida daquelas pessoas que estão ali? O ônus e o bônus. Parece que a gente só quer o lado bom. Quando o lado bom começa a ficar ruim, você descarta. Não tem uma responsabilidade, não tem como conversar, não tem como colocar um horário menor. Ou seja, de qualquer forma, está faltando interlocução. Essa indicação é excelente, vou votar a favor, mas o senhor sabe o que vai acontecer com essa indicação, que tem acontecido com todas as outras, né? Infelizmente, acredito eu... Ô, vereador, só para deixar registrado também, presidente, eu ouvi a fala do vereador Vitor,
Antes de fazer essa indicação, eu venho fazendo várias indicações destinadas ao DETRO sobre a fiscalização da empresa, da instalação de ar-condicionado, de volta à ajuda dos ônibus na parte da manhã, que retirou, né, a ajuda do ônibus que ia daqui para Resende, Barra Mansa. Antes de eu fazer essas indicações, eu tive várias vezes também conversando com o dono da empresa de ônibus, e ele me relatou a mesma coisa que relatou para o Paulo Vitor. Então, quer dizer, fica difícil você estar acreditando e, de repente, você recebe outro tipo de notícia. Ou então é ou não é. Eu até ontem tive com alguns moradores, já acho que saíram 6 ou 7 trocador essa semana, entendeu? Então fica difícil, porque toda hora que o vereador vai discutir o assunto, vai atrás de uma resposta, aí quando você recebe, vem totalmente diferenciada a resposta, né? Então, por isso que eu fiz essas indicações. Só isso, presidente. Mas é importante a indicação, sim, a gente fazer essa parte, mas o debate você vê que acende. É muito importante, todo mundo tem alguma coisa para falar. Eu acho que chegou o momento da gente chamar a empresa, falar uma coisa para o vereador, não foi? Você vê que foi diferente. Falou uma coisa, você já teve lá várias vezes. Várias vezes. Ou seja, acho que chegou o momento de falar para a própria comunidade, né? Por exemplo, Resende não baixou um decreto municipal? Na Resende tem um decreto municipal baixado pelo prefeito. Foi em cima da empresa municipal. Oi? A empresa lá é sediada, faz a linha Sim, municipal. É diferente da concessão aqui, entendi. Mas é ou concessão seja, municipal. Acho que chegou o momento da gente poder, junto com a comunidade aqui, num lugar maior que for o caso, porque tudo é o vereador. As pessoas acham que a gente executa também. Até pelo modo que a gente trabalha, né? Vou fazer o final aqui, passar a parte aí para continuar o debate. Concluir, só para entrar junto na sua fala. No nosso curso aqui, o advogado falou alguma coisa relacionada, que a gente pode fazer uma lei no município, não sei se foi isso, que é proibido o funcionário exercer 2 funções. Não foi alguma coisa assim? Se vocês recordam alguma coisa? Eu acho que ele falou alguma coisa assim, não sei se foi. Ele falou aqui, eu estava presente, não foi? Eu, sinceramente, não lembro, vereador, mas essa lei, se realmente estiver na cidade, é só de autoria do Executivo, não pode partir aqui da Câmara, não. Ah, tá. Só do Executivo. Então, para finalizar, acho que chegou o momento da gente poder conversar, porque eu acho que a empresa, ela tem os seus números, né? Ninguém aqui faz trabalho filantrópico. Agora, porque lá no Rio de Janeiro, bom, aí vai de cada um, né? Quatis é Quatis, né? A gente sabe quanto que gasta. Acho que chegou o momento da gente poder conversar com maturidade. Essa Câmara, como não tem tanto vínculo, sentar a empresa, sentar a Câmara, sentar o Executivo, sentar a comunidade e poder debater. A audiência pública é muito bom, porque você abre para que o morador faça perguntas diretamente para a empresa, perguntas que eu não sei a resposta, que somos cobrados diariamente, mas a gente não sabe a resposta. Eu acho que essa oportunidade seria uma oportunidade belíssima para a Câmara Municipal de Quatis poder sair na frente e fazer essa observação. Fica a sugestão. Mas a indicação é boa, vou votar a favor, vou subscritar, mas fica aqui para a gente depois lá embaixo, a gente debater sobre essa questão aí. Em votação, vereador Aloísio. Voto sim, subscrevo. Vereador Edmilson. Voto sim, presidente. Vereador Emerson. Voto sim, subscrevo. Vereador Denilson. Eu voto sim, senhora presidenta, e quero pedir permissão ao vereador para estar assinando junto com ele. Vereador Fernando. Voto sim, presidente, subscrevo. Vereador Paulo Vitor. Voto sim, subscrevo. Vereador Tadeu de Paula. Voto sim, subscrevo. Vereador Flávio. Voto sim, subscrevo. Ficando assim aprovada a indicação do vereador Edmilson, com todos os votos favoráveis e com a subscrição de todos os vereadores. Continuando com a fase de requerimento e indicações verbais, vereador Emerson. Obrigado, presidenta. Vereador Denilson. Muito obrigado, senhora presidenta. Vereador Fernando. Muito obrigado, presidente. Vereador Paulo Vitor. Sim, senhora presidente. Gostaria de realizar uma indicação que até bate de encontro à indicação do vereador Edmilson na última sessão, que o Executivo realizasse uma preventiva nos bueiros de Quatis, nos pontos que dão alagamento, porque já vai começar o período de chuva forte e se realizar uma preventiva nos bueiros, tenho certeza que vai minimizar o impacto do alagamento. Só isso, presidente. Discussão.
Indicação de autoria do vereador Paulo Vitor. Indica o Executivo Municipal que realize uma preventiva nos bueiros de Coatis. Em discussão. Vai estender o município aos distritos, vereador? Nos bueiros de Coatis e nos distritos. Em discussão. Como já vem há algum tempo, o Edmilson já tinha falado isso, nas primeiras sessões eu falei do Santo Antônio, onde também precisaria fazer a manutenção dos bueiros. A gente está batendo na tecla antes das chuvas chegarem. E já estamos em novembro, praticamente, com a chuva aí, e a gente vai ter problema, muito. Dentro de Coatis, eu fiz a indicação também a respeito, em frente à Arte Móveis, em frente, né, à clínica, ainda fui chamada a atenção, o pessoal falou que é assim, que é assado, que vai fazer, que não vai fazer, até agora nada foi feito. Vai chover, vai alagar. E o transtorno vai ser gigantesco, pois a gente não tem visto nenhum tipo de manutenção no município a respeito da rede fluvial. A rede de esgoto foi mexida na gestão passada, com um convênio conseguido pela então gestão José Laerte, 8 milhões de reais foi feito. A captação de água, a melhoria do transporte de água foi feita também com recursos conseguidos na gestão José Laerte, o prefeito Bruno executou, mas a parte de rede fluvial, de escoamento de água de chuva, nada foi feito, não tem projeto, não tem nada. O mínimo que tinha que ter sido feito é a manutenção, como o vereador está pedindo agora a preventiva antes do período das chuvas. Se vier sendo feito desde o começo do ano, acabados os períodos de chuva, você vir fazendo aos poucos, a gente consegue. E nisso também a gente tem que conscientizar a população, pois não é a prefeitura que joga lixo dentro do bueiro, é a população. Então a campanha educativa é necessária. Transformar Coatis numa cidade realmente limpa, onde o gari tenha pouco serviço, só limpar a folha. Mas hoje a gente não vê isso. A cidade tem ainda a cultura de jogar o lixo orgânico, o lixo verde, né, de aparas, tudo na rua, e não há máquina administrativa que consiga tirar isso a tempo. Então, se a população se conscientizar e a prefeitura fizer a prevenção, a gente minimiza o problema. E esses problemas todos vão acarretar em alagamentos na rua e também nos córregos nossos, mesmos limpos, eles estando limpos, vão transbordar, pois todo esse material vai ser jogado nos córregos. A gente tem aqui o Ribeirão dos Coatis, que é atrás da casa da família do Paulo Vitor, e vira e mexe a gente tem que ir lá correr para socorrer, né? Então, o ideal é ser feito agora, tá? Obrigado. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Paulo Vitor, mas, infelizmente, aqui no município, como em muitos outros, é assim, um suja para o outro limpar, né? Meu pai trabalhou com obra há mais de 40 anos, o Maninho também já trabalhou com obra, e você pode ver que a maioria dos bueiros que estão entupidos é garrafa PET, que as pessoas jogam, lata, papel, a população que realmente deixa aquilo ali se tornar enchente, entupimento. Mas muito boa a sua indicação, espero que você tenha êxito. Continue a discussão. Só, presidente, como na sessão passada, a respeito daquela chuva que estava caindo em Coatis, eu falei que eu ia fazer essa indicação, mas já que o senhor fez a indicação, respeito a Vossa Excelência, eu espero que você tenha êxito, até porque eu venho falando na limpeza desses bueiros há mais de 4 anos, 3 anos, o Flavinho está aí, mas até agora não foi feito nada, porque a prevenção não tem nem que ser feita agora, tinha que ser feito antes, lá no começo do ano. Porque se você analisar quantos bueiros tem no município de Coatis, distrito de Falcão, São Joaquim, pegar isso tudo para limpar isso tudo, vai demorar, eu não tenho cálculo não, mas eu vou te falar que vai levar anos para limpar isso tudo. Porque se for observar, todos os bueiros praticamente estão entupidos. Porque todos os pontos onde chove, está alagado. E eu estive reparando nos bairros, os bueiros não é só praticamente assim sujeira, lá, é areia mesmo, terra, e que vai escoando, e vai jogando terra até chegar no ponto que entope. Isso é o quê? Acho que tem que ter como a Luísa sempre fala aqui, uma prevenção, tem que ter um estudo
antes para começar a fazer essa limpeza desses bueiros, para no que vem acontecer o que está acontecendo na nossa cidade. Meus parabéns. Continua a discussão. Em votação, vereador Luísio. Voto sim, gostaria de subscrever. Vereador Edmilson. Voto sim, subscrevo. Vereador Emerson. Voto sim, subscrevo. Vereador Denilson. Voto sim e pedir permissão ao vereador para estar assinando. Vereador Fernando. Voto sim, presidente, subscrevo. Vereador Paulo Vitor. Voto sim, presidente. Vereador Tadeu de Paula. Voto sim, subscrevo. Vereador Flávio. Voto sim, subscrevo. Fica assim aprovada a indicação do vereador Paulo Vitor, com todos os votos favoráveis e com a subscrição de todos os vereadores. Continuando com a fase de requerimento de indicações verbais, vereador Tadeu. Não, muito obrigado. Vereador Flávio. Não, obrigado, presidente. Senhoras e senhores, terminada a fase de requerimento e indicações verbais, passamos às explicações pessoais. E não havendo vereador inscrito para fazer uso da palavra, passamos à fase da palavra livre. Vereador Luísio. Sim. Como foi citado pelo vereador Tadeu a respeito do horário de ônibus, eu já estava até rascunhado aqui sobre a palavra livre a respeito desse horário de ônibus da aviação Falcão, que faz Barra Mansa passar 20, que passa por Falcão, mais ou menos no horário de 7h30 da manhã. E eu gostaria que a casa mandasse um ofício diretamente à aviação Falcão, pedindo para que mantivesse esse horário de 7 horas, pois muitas pessoas que saem de Coatis para trabalhar em Falcão, temos domésticas, temos pessoas que trabalham na prefeitura também, trabalham lá, e não vão conseguir chegar, não vão ter meio de transporte e chegar no horário de trabalho. Às vezes até professores que têm que chegar no horário não vão conseguir, pois não é toda hora, porque o ônibus escolar que faz o translado dos alunos e de alguns professores, Coatis, Falcão, sai muito cedo, e tem alguns professores que não estão lá, não tem que estar lá às 7 horas da manhã, tem que chegar às 8 e pouquinho, e eles não vão conseguir chegar para trabalhar. E depois, pelo que foi apurado, chegaria o ônibus de 9 horas, que seria feito para Falcão. Mas eu gostaria que a Câmara pudesse mandar um ofício diretamente à empresa, pedindo que mantivesse o horário de 7 horas da manhã, ligando com Barra Mansa passar 20, passando para o Falcão. Tá? Obrigado. Seu ofício será encaminhado, tá, vereador? Obrigado. Vereador Edmilson. Vereador Emerson. Obrigado, presidenta. Vereador Denilson. Senhora presidenta, quero dar só um adendo ali na palavra do vereador Aloysio, na questão do horário do ônibus. Não é 7 horas, vereador, é 6h40. E eu quero passando para Falcão até passar 20, eu quero dar um reforço nisso aí, porque tem pessoas que residem aqui em Coatis e prestam serviço lá no município de Passar 20. Então, eu pediria prioridade no encaminhamento do ofício. Muito obrigado, senhora presidenta. Vereador Fernando. Sim, presidente. Senhor presidente, só gostaria de pedir que fosse enviado um ofício à secretaria competente, pedir que seja feita a roçada da EJ 159, que liga aqui a cidade de Coatis até o distrito de Falcão. Eu estive lá ontem à tarde fazendo uma visita lá, e me deparei, porque o mato está muito alto, né? Com essa questão também desses bois soltos no caminho, né? Cavalo, né? Com a roçada sendo feita, pelo menos você consegue ter uma boa visibilidade, né? Porque tem certos locais das curvas fechadas, você entra, eu me deparei até com um bezerro ontem pelo caminho, ainda estava com a minha família, né? Junto ainda, a esposa ficou até meio abafada, né? E justamente eu que não ando muito, onde estava andando um pouco, né? A velocidade meio adequada, e me deparei ali. Então eu gostaria que fosse feita essa roçada lá. Muito obrigado. Vereador Paulo Vitor. Obrigado, presidente. Vereador Tadeu de Paula. Parabenizar a todos por ontem. Foi um dia muito, muito importante, muito bacana. As belíssimas indicações, as pessoas. E o mais interessante é que muita gente do Estado, depois conversando, foi parte até do que eu falei, o pessoal agradeceu muito e realmente viu que a Câmara dos se preocupou em tentar, de alguma forma, confortar esse funcionário esquecido pelo Estado, e a gente vem e faz uma homenagem para esse servidor. Então, muito interessante, todos estão de parabéns pela postura, pelos nomes, e acho que é isso, né? A postura da Câmara se destacando aos olhos de todos lá fora, né? Temos muito para melhorar, muitos para fazer, mas acho que também a gente tem que começar a valorizar as coisas boas que são feitas. E ontem foi uma dessas coisas boas. Parabéns ao presidente, parabéns ao Edmilson, parabéns ao Maninho,
que ontem, né, através dos projetos e da ação, proporcionaram aquele evento maravilhoso para a gente e para Coatis. Vereador Flávio. Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu queria fazer só 2 comentários rápidos. O primeiro é referente a... Eu estava conversando ainda antes da sessão com o vereador Edmilson, com o Heloísio, a vereadora Heloísio, a respeito da estrada Coatis-Roma. Aí o Heloísio falou para mim que existe, e eu estava falando de uma estrada, e o Heloísio falou que existe uma outra com o mesmo nome. Mas eu estava falando da estrada Coatis-Roma, é aquela estrada que liga o pesqueiro do Maurílio, que começa ali na Capuri, né, e vai em direção às fazendas que tem ali depois do pesqueiro do Maurílio. É que alguns moradores daquela região ali, que tem sítios e fazendas, estão reclamando que aquela estrada ali está bem precária, e o vereador Edmilson parece que já fez uma indicação esse ano da manutenção daquela estrada. Então, eu só queria reforçar para que o executivo pudesse, né, já que agora começa o período da chuva e fica quase que impossível as pessoas trafegarem naquela estrada, se eles pudessem passar uma máquina, jogar uma escória naquela estrada. Então, eu gostaria que a Câmara pudesse oficializar o executivo, porque, infelizmente, antes a gente tinha aquele elo, né, que nós tínhamos o assessor legislativo que vinha nessa casa, mas, infelizmente, né, hoje não tem mais, né, não sei se é porque hoje nós temos sessão online e eles acharam que desnecessário que tivesse essa pessoa aqui. Eu acho muito importante, mas já que não tem, que essa casa pudesse oficializar o executivo para ver se pudesse, né, atender a indicação do vereador Edmilson, tá, nessa estrada Coatis-Roma que liga, que é a estrada ali que passa o pesqueiro do Maurílio. E o comentário que eu gostaria de falar é que essa semana o vereador Edmilson também ele fez uma indicação para que o executivo pudesse regulamentar, se eu não me engano era isso a indicação dele, a lei 13.022, que é a lei da Guarda Municipal. E eu vou ser um pouquinho até mais humilde. Ele fez uma indicação legal. Eu acredito que, infelizmente, regulamentar essa lei aqui em Coatis, eu acho um pouco difícil, improvável, mas eu acho que o básico, pelo menos, o executivo deveria fazer. Ontem eu fui ontem eu fiz um comentário com um membro da Guarda Municipal aqui na rua, porque umas 2 semanas atrás, esse membro da Guarda, eu vi ele transitando na cidade só com aquela faixa cor de abóbora e estava com roupa paisana. Aí eu achei aquilo ali estranho, mas 2 pessoas de roupa paisana na cidade, mas só com aquela faixa da Guarda Municipal, e ontem eu fiz esse questionamento com essas pessoas. E eles alegaram para mim, eu não sabia, que desde quando eles entraram, que eles foram aprovados no concurso ano passado, que eles não receberam uniforme, que aqueles uniformes que eles andam foi comprado por eles mesmos. Cada guarda municipal que entrou, comprou aquele uniforme. E eles estavam reclamando, não só do uniforme, mas também da situação precária que eles têm na base. Né, porque lá hoje, vocês sabem que hoje, se eu não me engano, são quase 70 ou 70 guarda municipal, e todos eles, né, não que todos eles encontram no mesmo dia, no mesmo horário, mas tem as escalas, mas eles falam que o lugar onde eles ficam é uma situação assim que para eles não é legal, né, que falta, né, hoje, pelo que eles falam lá, tudo que tem lá na base, quase que eles têm que trazer de casa. Né, ontem eles estavam mostrando ali que essa época agora que tem um sol muito intenso, né, eles compram o protetor solar, que a gente sabe que é caro. Eu sei que já teve até uma indicação do vereador, se eu não me engano, do Edmilson, no ano passado, retrasado aqui, para que o executivo pudesse, e do Aloysio também, para que o executivo pudesse também estar fornecendo protetor solar para essas pessoas que trabalham de sol a sol. Então, assim, eu acho legal a questão da indicação do vereador da regulamentação da lei 13.022, né, que, se eu não me engano, é uma lei de 2014, que foi sancionada pela presidente Dilma, mas pelo menos o básico, entendeu? Que é a questão do dia a dia deles mesmos.
né, que é um uniforme, que é o mínimo, um protetor solar, e o local onde eles ficam lá também, entendeu? Então, eu gostaria que essa casa pudesse estar mandando esse ofício para o Executivo, para que eles pudessem ver o que eles podem estar fazendo pela Guarda Municipal de Coatis. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar, que está no finalzinho da campanha do Outubro Rosa, que o índice do câncer de mama é assustador. A cada dia, uma nova vítima dessa doença é diagnosticada. Desculpa. Temos que acabar com o preconceito e com medo. É preciso mudar isso. O diagnóstico precoce ajuda no combate ao câncer de mama e do colo do útero. Um diagnóstico não determina a sua vida, só faz você querer lutar ainda mais por ela. Não devemos desanimar, somos capazes de vencer qualquer coisa. Eu acho que, para as mulheres, essa batalha é de todas nós, e principalmente também com o apoio de todos os homens, que com certeza faz a diferença nessa hora para toda mulher. E queria comunicar a vocês que foi um convite feito para essa casa, da caminhada do Outubro Rosa, que será realizado no dia 30 de outubro, às 9 horas, com concentração na Praça Doutor Teixeira Brandão, às 8 horas. Terá doação de cabelo, como o vereador Hermes todo ano vem fazendo essa doação, acredito que nessa segunda-feira ele também vai fazer. Vai ter aferição de pressão e de glicemia. Convido todos para participar, levar a sua equipe, e eles estão pedindo para que, se possível, ir de rosa. E também gostaria de lembrar os vereadores que amanhã, lá no Poliesportivo, vai ter uma homenagem lá do campeonato ao Curruíra, ao Lázaro, às 8h30 da manhã. E também o Richard, o primo do Paulo Vitor com o Tadeu, pediu para mim estar convidando vocês para torcer pelo time de vôlei, que vai ter um jogo também no Poliesportivo, domingo, às 15h30. Ele falou que o time de Coatis está em segundo lugar, então eu gostaria da torcida de todos nós lá junto com eles. Senhoras e senhores, essa presidência agradece a presença de todos e convida para a próxima sessão, que será realizada no dia 31 de outubro, às 10 horas. Declaro encerrada a sessão e desejo um bom dia a todos.